Tu estás presente em cada momento, que Tu estejas presente em cada decisão que tomarmos, cada objetivo que tivermos. Venhamos buscar o Teu conselho, buscar, ó Deus, a Tua voz, ouvir a voz de Deus. Como o menino Samuel, ainda, Deus, na sua eternidade, ouviu o Senhor chamá-lo e atendeu, dizendo: eis-me aqui, Senhor, fala que o Teu servo ouve. Nós estamos aqui como igreja dizendo: fala, Espírito Santo, fala a Tua igreja, que nós estamos para Te ouvir. Queremos ouvir a Tua palavra nessa manhã, e que essa palavra seja rema aos nossos corações, produza bons frutos, venha ter, ó Deus, efeito de vida, realmente frutifique em nós, Senhor. Não morra, não caia nos espinhos, não caia, Senhor, no meio das pedras, nem na beira do caminho, mas caia em terra frutífera, Senhor. Nosso coração seja essa terra frutífera e produza frutos, Deus, para abençoar vidas, para sermos bênção nessa terra, Senhor. Nós agradecemos a Ti por esse dia, agradecemos por essa comunhão que temos com os irmãos, pela Tua igreja. Vem nesse lugar e enche esse lugar, enche as nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos. Aplauda o Senhor, querida igreja. Louva ao Senhor com as palmas. Você pode levantar suas mãos, eu deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém. Cantarei a Ti, até teu mundo.
pelo que Ele tem feito por ti, pela tua casa. Oh, Jesus. Gratidão, Senhor, nós temos que ter a ti. Obrigada, Senhor, porque nós temos orado por pessoas, amor, e elas estavam enfermas, estão sendo curadas. A Josiane já está na sua casa, a Manu está aqui também. Oh, Espírito Santo, obrigada por essas vidas, meu Deus. Obrigada pela vida da minha mãe também, que estava doente, hoje está aqui. Obrigada, Senhor, por essa família que o Senhor nos deixa, Senhor, a tua paz. Oh, Espírito Santo, abençoa cada irmão neste lugar. Que haja fraternidade, Senhor, em toda a vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo. Ainda me lembro quando o milagre que eu pedi, com pouca fé se eu pedi, e hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Pego as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Minha frase dura para sempre, por isso eu não vou desistir. Cada motivo que tenho pra criar, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Conte. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Diga, Senhor Jesus, eu quero te ver face a face. Glória a Deus, Senhor.
sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei, virarei. É um sonho. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este trem e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero Querido, nós estamos aguardando por esse grande dia. Levante suas mãos e adore o Senhor, porque Ele está contigo. Sua palavra diz que Ele estaria conosco até a consumação do século. E essa é a nossa confiança. Você pode ver o Senhor ao teu lado todos os dias, caminhando com você. Você pode confiar que Deus vai cumprir a sua palavra, as suas promessas. Deus, Ele tem uma palavra de cura ao seu povo. Se você tem vivido dias de enfermidade, dias de dores, de sofrimento, o Senhor, Ele tem o escape, Ele tem a solução para tudo isso. Ele é a nossa cura. Que você determine sobre a tua vida a tua cura, assim como eu tenho determinado todos os dias a minha cura. Porque Deus tem promessas para nós e Ele vai completar toda a obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que tem palavra, Tua palavra não volta vazia antes de cumprir o seu propósito. Senhor, nós temos essa confiança e certeza em Ti, Deus. Não duvidamos em nosso coração. Nós cremos ao ponto de dizer aos montes que estão ali para serem lançados a acolá, porque nós cremos na Tua palavra. E se o monte é uma enfermidade, se o monte é uma escassez financeira, se o monte, ó Deus, é uma depressão, nós ordenamos a esse monte que ele saia dali e seja lançado no mar. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal pela Tua palavra, Senhor. Como homens e mulheres de Deus cheios de fé, nós declaramos, ó Deus, as Tuas verdades, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar que Deus é um Deus de obras completas. Amém? Ele é fiel, querido. Diga assim, pois eu sirvo um Deus que é tão grande, e em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Por completo, Ele fará. Creia nessa palavra. Eu olho para os meus projetos. Eu confesso que fica tão difícil acreditar. Quando eu olho as Tuas promessas, acredito que vai valer a pena respirar. Declare essa verdade. Pois eu sirvo um Deus que é tão
Você vai viver, declara. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E em cada palavra que você está declarando, não haja dúvida, não haja temor no teu coração. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Tua família, querida, será salva. Os teus filhos serão salvos. Ele vai completar a obra na vida do teu filho. Ele vai completar a obra na vida do teu marido. Ele vai completar a obra na tua vida. Ele não falha. Ele é perfeito. Eu sei que por completo tu falhaste. Que isso, meu Deus? Meu Deus não falha. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aplauda bem forte, Senhor, que Ele é fiel e justo. Aleluia. Ele não se esqueceu de nós, amém, querido? Deus não se esquece, Ele tem gravado cada um de vocês na palma da sua mão, amém? Amém, eu creio. Amém? Pegue na tua mão teu dízimo, tua oferta. Faça esse ato de fé, de coragem. A Bíblia diz, né? Sem duvidar em nosso coração. O dízimo é um ato de fé, né? Nós ofertamos com amor, com gratidão a Deus, porque amamos a obra de Deus. Mas o dízimo, ele é um ato de fé, não é verdade? Você recebe lá seu dinheiro todo mês, eu dei aquela quantia, e você ter fé, dizer, vai dar para todo mundo. Esse dinheiro não vai dar para o mês inteiro, né? Esse salário não vai dar para as minhas despesas. 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, não vou dar. Isso aqui não tem nada a ver, eu vou esconder aqui. Eu vou comer escondido. Eu vou alimentar minha barriga. Ele entregou nas mãos daquele que faz milagres, que multiplica. E ele nunca tinha visto Jesus multiplicar os pães, nem os peixes, nem nada. Mas ele teve a coragem e a fé de entregar nas mãos do Deus que faz milagres, do Deus que não vai te deixar passando fome, do Deus que vai prover. Ele vai prover, não sei de onde. Deus sempre me surpreende também. Eu também muitas vezes não sabia de onde ele ia tirar, mas ele provê. Quantos têm fé? Amém. Sem duvidar. Amém. Jesus disse, sem duvidar em seu coração, diga a este monte, saia dali e se lance no mar. Diga essa falta, diga essa escassez, diga essa dívida, através da tua fé, sem duvidar, saia daí e se lance no mar, porque o meu Deus provê, Ele é um Deus de milagres, amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse tempo em tua presença que é precioso. Senhor, nós temos recebido do teu Espírito, temos bebido do teu Espírito, temos nos alimentado do teu Espírito aqui. É um lugar de graça, é um lugar de verdade, de comunhão, de vida, de restauração. Aqui nós temos, ó Deus, nós somos, ó Pai, realmente renovados nas nossas forças. Nosso espírito se fortalece em tua presença.
Senhor, eu oro pela vida de todos aqui, Pai, que sejam homens, mulheres, crianças de fé, Deus, que tenham fé, que não duvidem em seu coração, confiem que o Senhor é um Deus que provê. Quando nós confiamos em nós mesmos, Senhor, nós não vamos ver o sobrenatural. Nós vamos continuar no natural. Mas queremos, ó Deus, viver como homens e mulheres no sobrenatural. Vivendo, Deus, daquilo que não vemos, mas daquilo que cremos. Não vemos com os nossos olhos a provisão muitas vezes, mas nós estamos crendo nela. E Tu vais à frente preparando o caminho para cada um de nós. Ensina Teu povo a ser fiel nos seus dízimos e ofertas, porque isso é bênção para a Tua igreja. Isso é bênção para o Teu reino. Em nome de Jesus, santifica cada dízimo e oferta e abençoa cada dizimista e ofertante. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. E aí, irmão Nelson? Graças a Pai. Irmãos, quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém, Budete. Irmãos, queria que você abrisse a tua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Continuando aqui a história da família de Adão, de Caim, de Abel, de Eva. A gente chega aqui no capítulo 4. A gente vai lá atrás hoje, né? Hein? Vai lá atrás hoje, né? Não vai anotar nada hoje, né? Anote aí, Gênesis capítulo 4, versículo 7. E vou ler duas versões, irmãos. A do Almeida, revisada e corrigida, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se porém procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E na nova versão internacional diz assim: se você fizer o bem, não se levantará. Se porém não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso. Agora, quero que todos vocês esqueçam quem está do lado, quem está à direita, à esquerda, na frente. Nós estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso. Toda a atenção deve ser direcionada a Ele. Toda a tua energia, direciona o teu espírito para esse Deus poderoso que te trouxe, que me trouxe até esse lugar. O Senhor, Ele sempre será adorado nessa igreja. O Senhor sempre será a prioridade das nossas vidas. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, nós acabamos, Senhor, de entoar cânticos de adoração. Nesse último nós dizemos que Tu és o Deus de obras completas, Pai. Isso quer dizer que cada um de nós somos essa obra que o Senhor vai completar. Nós não seremos abandonados. Nós não seremos deixados de lado. Nós não somos somente um número no meio da população. Quando se faz um censo e acha um número, nós não somos um número, Senhor. Nós somos especiais, nós somos preciosos. Porque o Teu sangue foi derramado, Deus, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, igreja, adora o Deus que você serve durante toda a tua vida, durante toda a tua existência. A partir do momento que os teus olhos e os meus olhos foram abertos, nós podemos contemplar a glória, o poder, a majestade, o amor, o cuidado, a bondade do nosso Deus com a nossa vida.
Então nós não queremos nos calar, Senhor. Nós queremos dizer em alto e bom som que Tu vives e reina para todos sempre. Que o tempo não apagou, Deus, a história que foi escrita, Pai, há mais de 2000 anos atrás. Que os homens não vão conseguir apagar, abafar, Deus, a Tua história, porque a Tua história está firmada no nosso coração, meu Deus. A Tua palavra está gravada nos nossos pensamentos. E em todos os momentos nós recorremos à Tua palavra, Deus, para fortalecer a nossa vida. Então vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e traz uma palavra aos nossos corações. Que eu seja somente um instrumento, Deus, mas que todo louvor, que toda glória, que toda exaltação, que toda adoração seja direcionada a Ti, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. É o que eu creio em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí, irmão. Nós nessa manhã invocamos o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. A gente pega um versículo desse aqui, e um versículo desse aqui ele fala tantas coisas. A gente vê que Deus ele é muito breve. E quando ele foi dizer, Moisés, vai escrever isso aqui, isso aqui. E Moisés foi lá montando. Tem uma hora que Adão, junto com Eva, conceberam a Caim. De repente a Bíblia diz que passou muito tempo ali, veio Abel. Mas o tempo não é dito. Eu intitulei a palavra de hoje como é preciso neutralizar as armas do inimigo. E a gente vive em momentos de guerra constante. Seja guerra de um país jogando bomba no outro, seja guerra de digital, seja guerra religiosa. Muitos cristãos têm morrido ao redor do mundo por causa de uma guerra religiosa. Tem países, olha aqui para mim, tem países como a Coreia do Norte, que é extremamente proibido você ter algum tipo de religião, a não ser você adorar aos fundadores da Coreia do Norte, que está no terceiro já. O pai lá em 1940 teve aí bolinhas, o filho e agora o neto está no poder. Então eles são adorados como deuses. Tem estátuas enormes, gigantes, numa praça de frente da cidade de Pyongyang. E lá, irmãos, eles são levados a adorar aquele homem. Então, aquela população toda está dominada. Se uma pessoa for pega com uma Bíblia, ela é jogada no campo de concentração e se bobear, eles matam ela. Teve um rapaz, um americano, em 2016. Ele foi conhecer lá no final de ano, lá na Coreia do Norte, e ele estava num hotel. E nesse hotel tinha propagandas do regime norte-coreano. E tinha uma foto lá, e a câmera mostrou que de madrugada ele foi lá e arrancou a foto e ficou bagunçando lá no quinto andar do prédio. Pois pegaram esse cidadão americano, de imediato condenaram ele, prenderam, foi preso, porque arrancou um papel, um quadro numa parede. Passou 6 dias, aí ele ficou doente. Passou algum tempo doente, aí enviaram ele para os Estados Unidos. Alguns dias depois ele morreu, um rapaz novo, irmão, 20 e poucos anos. Então, subiu, veio, céu, vai, deixa assim ver, fica sem gosto. Então, irmãos, desde o começo, o ser piorou. O ser humano sempre
sempre busca dominar tudo e todos. Parou. O ser humano, ele tem assim esse instinto de dominação. Então nada deixa o ser humano desestabilizado quando as coisas parecem fugir do controle. Você ganha o teu salário, amém? Se você gasta além do que você ganha, está fugindo do teu controle. E como é que tu fica? Fica super feliz, né, irmão? Com dívida. Não vou falar não. Eu abri um negócio lá de dívida da Dani, tinha lá 4 dívidas. Aí eu fui ver o Dani de 2012, Dani. Aí ela, quando eu tiver, eu pago. Aí eu, não, vamos pagar isso aqui. Eu sei que dava 500 e poucos reais, micharia, irmão. Micharia não é pra ela que tem dinheiro, mas eu tenho muito. E aí, paguei 2, negociei o resto. E fica difícil quando você perde o controle da situação financeira. Quando você perde o controle da tua vida espiritual, ali que fica tudo bagunçado. É pecado em cima de pecado, tudo ali, acumulando um em cima do outro. Então, quando a gente perde ali o controle, a gente vai fazer de tudo, a gente não vai medir esforços, nem sacrifícios, para garantir que a estabilidade volte. Então, é desse modo, sofrendo todo tipo de dano, de tribulação, que a vida vai nos trazendo e fazendo surpresas. Tanto surpresas boas, como surpresas que são desagradáveis. Então aqui a gente vê Deus aqui falando, ó, se você proceder bem, se você fizer o que é bem, você será aceito. O teu sacrifício vai ser aceito. Aquilo que você oferecer será aceito junto com você. Porque, eu vou para a igreja, irmão, aqui pode ter só um monte de corpo aqui presente, e a tua mente está aqui, teu coração está aqui. E a gente tem que estar na presença de Deus por inteiro. Amém, irmão? Amém. Diga, eu estou na presença de Deus. E eu não fui obrigado a estar aqui. Ninguém te obrigou. Alguém foi obrigado a estar aqui, irmão Nelson? Alguém foi, Jurandir? Alguém foi obrigado aqui? Alguém foi aqui obrigado? Nós somos atraídos pelo amor do Senhor, irmãos. Amém? Então, não é novidade a gente ouvir que a gente vive numa sociedade extremamente violenta, uma sociedade de pessoas infelizes, de pessoas cruéis. Hoje, irmão, se tu olha uma cara feia para o outro, já é motivo de ter uma briga feia. Só porque você deu uma olhadinha errada, você deu uma buzinada no trânsito. Qualquer coisa é motivo de a pessoa partir para cima da outra. Então, brigas de trânsito, desentendimentos ali no trabalho, entre colegas, qualquer desavença já traz uma ideia para ter um final catastrófico. Eu vi 2 moças discutindo uma cozinha de um restaurante. De repente uma pegou, irmão, uma água, tem uma água lá de cozinhar as coisas, ela pegou um vasilhame, pegou água e jogou nas costas da outra. Água quente. Então as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Você está entendendo, irmão? A gente vê isso em todo canto. Então aqui mostra um rapaz que chegou na presença de Deus, como era ali Caim, e ele chegou e com a recusa ele ficou descompensado. E na nossa vida, olha aqui, irmão, na nossa vida não vai ser só um sim, não. Você não vai receber sim de todo mundo. Quando eu trabalhava com vendas, eu sabia que eu tinha um não. Eu chegava num cliente novo, por exemplo, eu sabia que ele podia dizer, não, já tenho essas linhas que eu uso, linha tal, não sei quantos anos. Então a gente tinha que ir atrás do sim. O sim eu não tinha, não eu tinha. Você está entendendo, irmão? Então ele não se preocupou em buscar o sim de Deus. Sim, eu aceito a tua oferta. Quando Deus falou, olha, você não está fazendo legal, não está legal aí a tua atitude, tem que se consertar. Às vezes a gente
ir contra Deus. Deus fala assim, ó, a minha lei é essa. Aí você fala, mas eu não acho que é certo. Quem somos nós, irmão? Umas formiguinhas velhas no meio dessa terra, missionário. Eu não acho que é certo. Esse é o certo. Aí quando você diz assim, ó, eu não vou respeitar isso aqui que Deus está dizendo. Você está dizendo o quê? Eu estou certo e Deus está errado. Ei Deus, tem que mudar essas leis aí para se adequar à minha vida. Se tudo fosse se adequar à nossa vontade, para que tem Deus se Ele estabeleceu tudo? Tudo. Hoje era para a gente andar tudo pelado, tudo nu. Não era assim que Adão e Eva andavam no paraíso? Não era, irmão? Eu vi uma foto de um homem deitado na rede. Ele dizia que era assim que era para eu estar até hoje. Deitado na rede no meio de uma floresta. Até hoje era para eu estar deitadinho assim, olha o que Adão e Eva fez. Encheu meu irmão de carro. Então, irmãos, eu fiz uma pesquisa rápida. Aí eu fui ver que mais nascem pessoas do que morrem. Você sabia disso? Porque senão a gente estava perdido, né, irmão? Já pensou? Aí eu fui ver, nascimentos diários. 380 mil pessoas nascem todo dia, irmão. Você sabe o que é isso? 380 mil pessoas, no caixão cabe 50 mil. Imagina quando o estádio está cheio, irmãos. Bota 7 vezes mais aquilo do que tem o caixão, nasce todo dia no mundo. Tudo sobre a vontade de Deus. Cada ser humano desse nasce foi Deus que permitiu. 380 mil nascimentos por dia no mundo. Aí em contraponto a nascimento tem o que? A morte. Aí eu fui pesquisar. 165 mil pessoas morrem todo dia. Sabe o que é isso, irmão? 3 estádios do Castelão cheio. Quando a gente vê aquela festa, aquele estádio cheio, multiplica por 3 é o número de pessoas que morrem todo dia. Não é por mês, não é por quinzena, é todo dia morrem 165 mil pessoas. Então, irmãos, a nossa vida, ela é preciosa. A gente foi incluído há quantos anos atrás nessa caixa de nascimento aqui? Você e eu nascemos pela vontade de Deus. E a gente vai morrer segundo a vontade de Deus. Porque a nossa vida, irmãos, está nas mãos do nosso Deus. Amém? Sempre a Jesus pode aplaudir mais forte. Então, além das batalhas normais que a gente tem, eu vi que mais de 400 mil pessoas morrem por ano por morte violenta. Então, além dessa violência que nós temos que fugir dela nesse mundo, o cristão ele tem uma batalha espiritual. Quantos aqui são cristãos? A irmã perguntou se a gente era assembleiano, se a gente é protestante, né? Aí ela, não, assembleiano a gente não é, não. A maioria das assembleias tem algumas tradições, né? Saião, cabelão, pode fazer maquiagem, pode fazer muita coisa. Aí eu disse para ela, nós somos protestantes, somos evangélicos, somos gospel. Mas ninguém é assembleia não. Então, nós somos cristãos. Diga assim, tu é o quê? Eu sou cristão. Cristão vem de onde? De Cristo. Judeu vem de onde? De onde, irmão? Judeu? De Judá. Judá, depois que foi dividida ali as tribos, ficou Judá e Benjamim, e do outro lado Israel e as outras 9 tribos. Depois de serem chamados de hebreus, de israelitas, veio o final que é os judeus, a tribo de Judá, que foi ali os remanescentes, os posteriores ali da Babilônia, daquele cerco que foi feito e foi destruída a cidade de Judá. Então, existe uma batalha que o cristão é exposto a cada segundo de sua vida, e que há uma responsabilidade muito clara deixada por Deus
Qual é a responsabilidade que a gente tem, Sarinha? Vencer. Deus quer que nós vençamos as nossas batalhas. E por isso que Deus está ao nosso lado, nos ajudando a vencer essas batalhas. Eu tenho certeza. Eu lembro que quando a mãe da tia Socorro, a tia Teresa, vinha dizendo que quando a tia Socorro foi entrar na Polícia Federal, estava lá a família ajudando. E tinha que fazer teste físico, né? E ela lá e todo mundo vai, tu consegue. Irmão, tu imagina, olha aqui para mim. Olha aqui, Reginaldo. Tu imagina tu nessa vida. Tu tá ali na batalha e tem anjos lutando junto com você. Tu merece um amém, não, irmão? Tem anjo lutando contigo, não é? Anjos, irmãos, imagina. Aí quando a gente peca, quando a gente anda fora, imagina a decepção daqueles anjos ali, os bichão grandão de não sei quantos metros, olhando para a gente e a gente fazendo os pecados lá. E os demônios festejando, consegui fazer. Então a gente está numa batalha espiritual, irmãos. Devemos dominar o nosso adversário de modo sábio. Eu lembro uma vez, irmão, quase que eu mato meu pai. O pai sentado assim na área lá de casa. Aí o pai, bora brincar de luta. Ele, bora. O pai me dominou, Marquinhos. Ele me dominou, só que ele quase que apaga. Ele botou tanta força para me segurar. Era menino rei, né? Se fosse agora, não tinha como, né? E ele ficou com a vista, sentou, ficou com a vista tanto, esperando passar aqui para voltar para o meu corpo. E então, irmãos, ele assim, a briga da gente, um tinha tentando dominar o outro. Então, o diabo, ele tenta nos dominar. Mas o Senhor disse que nós devemos dominar. Nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus venceu o principado, o potestade, todos os demônios ali na cruz do Calvário. E se nós estamos debaixo da cobertura desse Senhor que venceu tudo, nós vamos vencer também em nome dele. É no nome dele, irmão. Então, se os homens tendem a olhar para os perigos da vida e dominá-los em prol de garantir a sua estabilidade, os cristãos têm um dever maior ainda. Porque a Bíblia diz que o pecado é um perigo. Então, para a gente que tenta andar nos caminhos do Senhor, tem o perigo do pecado. Diga, o perigo do pecado. E é algo, irmãos, que a gente nunca deve brincar. O que é que a gente mais escuta? Os pais da gente falam, não brinca com fogo. Porque se você brincar com fogo, você vai se queimar. Né, irmão? Se tem uma água quente, tu vai botar a mão na água, vai queimar a tua mãozinha. Então, na vida da gente há muitos perigos. Quando a gente está cuidando da criança, tem o perigo de cair. Eu vi esses dias agora, não sei se quem viu, na Tailândia, se não me engano, para aqueles lados ali da Ásia, uma mãe com um filhinho, não sei quantos andares o prédio. Aí ela descuidou, o menino subiu no parapeito e caiu lá embaixo do morreu. A câmera mostrou quando ela correu, a criança tinha já pulado. Num piscar assim de olhos aconteceu. Então, irmãos, a vida da gente, que a gente vive, é um perigo constante. Por isso que a gente tem que ter a guarda do nosso Deus. Nós saímos de casa e a gente tem que pedir, Senhor, me guarda. Eu não tenho dinheiro para pagar a segurança. Tem quanto dinheiro para pagar a segurança? Tem? Quem tem dinheiro para pagar a segurança aqui? Eu não tenho. Então a nossa maior segurança que o que você tem que pagar para Deus é fidelidade. É ser fiel. Amém. Quantos aqui são fiéis ou buscam ser fiel ao Senhor? Amém. Então, irmãos, a gente tem um compromisso com Deus e Ele tem um compromisso com a gente. A Bíblia diz que nós estamos aliançados, aqui, aliança. Irmão, sabe quanto foi essa aliança? Quase que eu boto meus povos para fora. R$10, irmão. R$10 essa aliança
E eu achei cara. Quando o maior disco dele foi quanto? Mais de 3 mil, foi, mano? 3 mil! Irmão, não, querido, eu dar 3 mil reais. Eu comprar tanta comida. Ei, Maguinho, a gente fica virando a chave, né? Pensar em comprar outras coisas, pensar em comprar comida, irmão. Isso aqui é aço. É porque o meu pensamento era outro, né? Eu não tinha menino, não tinha filho. As contas aumentam. 10 reais, paguei. É a mãe que me deu. Então após, olha aqui, irmão, após aí, ela me deu 2, uma de 10 e outra de quanto? De 8. É porque a prioridade vai mudando, não é, irmão? Não vai mudando a prioridade. Eu vou comprar uma criança de 3 mil reais hoje, eu vou fazer a minha cirurgia dos olhos. Então, após a entrada do pecado na criação, houve um constante e repetitivo ciclo de destruição. Então, a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã é: o que nós podemos fazer? Apesar de tudo que a gente escuta. A gente fala com os filhos, olha, assim, assim. E os filhos faz ouvido de mercador. Eles, como eu já falei aqui, eles acham que a gente é abestado, né? Bestão aí. Tá ficando velho, não sabe de nada, quem sabe sou eu. E o que pesa na nossa vida é a experiência. Você vai por quê? Porque você viveu aquilo que a pessoa ainda não viveu, é ou não é? E por que com Deus isso é diferente? Ele sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada. A gente não sabe nem se vai viver até amanhã. E o Senhor já sabe de tudo da tua vida, desde o passado até o teu futuro. Você está entendendo, irmão? Então, apesar de todas as exortações, de todos os relatos bíblicos, muitos homens e mulheres são relatados nas Escrituras por optarem para fazer o que elas querem. E, irmãos, tudo tem consequência, não tem? Não tem? Tudo que você vai fazer tem consequência. E muitas vezes, na maioria delas, a gente não consegue controlar as consequências. Quando lemos relatos bíblicos, a gente tende a dizer: meu Deus, como é que uma pessoa erra desse jeito? E nós estamos errando ou parecido ou pior do que aquelas pessoas erraram. A gente fica no obviamente, né? É claro que eu não faria isso. Será, irmão? Eu tenho minha esposa. Davi também não tinha mais esposa dele. E Davi não olhou para outra. E não teve consequência. Eu tenho que olhar só para a minha. Se uma mulher é uma bênção, imagina olhar para outra, irmão. Cada um com a sua. Cada um com os seus problemas. Nem Silvio. Não estou chamando vocês de problema não, viu, irmãs? A minha é o meu problema. O meu é meu. Cada um com o seu. Então, isso acontece porque o pecado sempre parece mais óbvio na vida dos outros. Mas quando é nós, a gente quer justificar. Você conhece alguém que quer justificar tudo? Alguém conhece? Eu conheço. Tudo tem justificativa. Irmão, você fala aqui, tem uma resposta. Tu fala isso aqui, tem outra resposta. Não deixa resposta, sem resposta para nada. Sempre levanta argumento. Tu fala uma coisa, ela fala outra. Tu fala outra. Sempre assim. Então, na vida dos outros, a gente cai de pau. Não, que história é essa? Ó, Davi, tinha um homem que ele tinha tudo, mas ele quis fazer o lado da covardia. E Davi tem que matar esse homem, tem que prender ele. Aí quando disse: não é você esse homem, aí não, me prender? Não. Então, irmãos, o dos outros é sempre pior em relação da gente. Essa é a nossa ótica. Então trata-se o inimigo perigoso e sagaz e sanguinário
como se fosse alguma coisa que não tivesse e não fosse te dar problema. O pecado é o maior problema da nossa vida. Porque se a santidade, se você anda em retidão, como diz aqui, faz o que é bem, que eu aceito. Se a gente fizer o que Deus diz, a gente está perto dele. Se a gente não quiser fazer o que Deus diz, automaticamente a gente vai se afastar dele. Você está entendendo, irmão? Então, é um inimigo perigoso. Afinal, por que o pecado ele é tão perigoso? E a gente vai aqui para Tiago, capítulo 1, versículo 14. Abre aí, Mandinha, anote aí. Espera aí, irmã Benedita abrir. Quando eu estou falando as coisas, nem escuta. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e após o pecado ser consumado, gera o que, irmão? A morte. Viu? Foi tudo na ordem. Tudo na ordem certa. O pecado foi iniciado com o que, Mazé? Com o que? Desejo. Aqui, ó. É tentado pelo próprio mau desejo. Aí é sendo esse desejo efetivado, aqui diz que é arrastado e seduzido. Aí depois do desejo vem o que? A consumação. Consumou aquele desejo que não era para ter desejado. Aí depois que você consuma, aí dá luz. Quando dá luz, acontece o quê? Acontece alguma coisa nova, né? Quando uma mulher dá uma luz, ela dá uma nova criança ali nascendo. Quando se dá a luz ao pecado, aí a consequência depois da consumação é uma consequência natural, que é a morte. Então esse é o perigo do pecado, a morte espiritual. Morte espiritual. Aí às vezes as pessoas dizem: vocês estão exagerando, esses crentes são tudo exagerado. Não pode tomar um negocinho, não pode dar uma voltinha ali naquele lugar, não pode, irmão. Se nós somos separados, quantos aqui são santos? Santo quer dizer separado. A gente está separado do mundo, a gente vive nele, mas a gente não está vivendo junto com as pessoas que vivem nesse mundo. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Então, é dessa forma aqui que Moisés ele relata o pecado ali que Caim estava cometendo. Por quê? Porque quando diz, ó, você tem que ter uma boa procedência, ele está dizendo o quê? Você tem que ser reto e você tem que ser íntegro. Se você agir assim como Abel está agindo, eu vou aceitar o teu sacrifício e vou aceitar você também. Às vezes a gente cai no erro dizendo assim, ó, né, as pessoas têm que aceitar Jesus. Jesus que tem que nos aceitar, irmão. A gente que precisa dele. Não é? Vou oferecer Jesus. Jesus já nos escolheu. Ele nos escolheu. E a gente diz o quê? Sim, Senhor, sim, está aqui eu. O Senhor nos escolheu, amém ou amém? Então é isso que o próprio Deus declara quando ele diz que o desejo do pecado seria contra Caim. O que é que ele diz? Ó, tu toma cuidado, Caim, porque o pecado jaz à porta. O pecado está ali, ó, espreita. O pecado está ali, ó, rodeando. O que é que a Bíblia diz que o pecado faz, o diabo faz? O diabo fica o quê? Ali, ó, só bisbilhotando sobre Deus. Tá, eu cheguei, a gente não percebe, mas as pessoas estão olhando para a gente, já falei isso. Cheguei aqui sexta-feira, aí eu deixo o carro bem ali, para deixar uma vaga aqui sobrando. Aí
Aí quando eu fecho aqui a porta, chegou um rapaz alto, careca, gordinho assim. Aí ele falou: ei, irmão, ei. Aí eu abri aqui, ele, o que foi? Deixa eu tocar. E foi. E ele: o que é isso aqui? É uma igreja. E ele: tu é o que? Eu sou pastor. Aí pronto, ele só: ei, pastor, pois tu toma cuidado do teu carro ali, viu? Eu achei ele meio: toma cuidado do teu carro ali. Eu: não, mas meu carro ali está guardado já. Além de eu travar, está cheio de luz ao redor do meu carro protegido. Porque o bem que eu estou administrando, né, Leila? O bem é o Senhor que me deu, então é dele. Aí ele: mas toma cuidado que pode alguém chegar e lixar ele. E lixar é botar a chave em lixo e levar o teu carro, né? Eu já, né? Eu: não, se eu estou preocupado, não se preocupe. E ele me chegou ali, ele viu a gente saindo, eu andando as vezes do carro e veio me seguindo. E eu nem percebi. Então, irmãos, aonde você está, o diabo está te olhando em todos os lugares, você nem percebe. Uma hora a gente sente aquela presença maligna, outras horas você não sente nada, mas tem um zoião desses demônios sobre a nossa vida, olhando a espreita, o pecado, tentando colar isso em você, na tua vida espiritual. Aqui em Salmos, capítulo 32, anota aí, irmãs. 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu coração. Irmãos, sabe quando é que a gente está a perigo? Quando acontece isso aqui, quando a gente não reconhece a nossa culpa. Porque se você não reconhece a tua culpa, não tem por que nós sermos perdoados. Quando uma pessoa chega para ti e fala assim: amém, Tati, me perdoa. Você espera que a pessoa diga o quê? Te perdoa. Outro dia eu tenho uns. Vocês sabem que eu tenho uma casa de esquina, né? O pessoal gosta de colocar as coisas na minha calçada. Outro dia tinha uma cama, outro dia tinha uma base para uma cama, outro dia tinha um sofá. Aí o povo fica colocando comida. Porque outro dia da base da cama eu tive que pagar um rapaz, o carroceiro para levar. Dei 10 reais. Vai lá, isso aqui, por favor. Aí eu saí daqui de casa, aí veio a mulher e botou um lixo bem na esquina, assim, bem na minha frente. Quando ela botou assim, ela olhou para mim, me pegou no flagra. Eu olhei assim para ela: minha senhora, não faço não. A senhora não tem lá, se o caso botar seu lixo aqui, ela: por que não pode não? Não pode não, né? Ela ficou chateada, né? E eu conheci ela, mas não tinha amizade com ela. Aí, outro dia o Ayrton correu, fugiu. Lembra que eu falei que o Ayrton fugiu? E ela estava sentadinha no cantinho, e ela ficou paralisada assim. Aí eu já tinha sentido de Deus de falar com ela. Eu sabia que ela tinha ficado chateada comigo, né? Que ela passava com a cara assim, depois: não deixa eu colocar meu lixo na calçada. E aí outro dia eu fui na Neide, que é um mercadinho que tem 5 casas lá de casa. Quando eu entro aqui na Neide, tá a bênção lá, conversando com a Neide. Ela e a Neide. Aí eu: bom dia, ela: bom dia. A Neide: bom dia. Passei, peguei lá uma água. Aí quando eu vi, eu bati assim no ombro dela e falei assim: minha filha está chateada comigo, né? Ela: muito. Muito. Ela me chama, ela: Léo, eu nunca imaginava que tu fosse falar daquele jeito comigo. Eu: não, minha filha, me perdoe. Aí porque você foi onde eu descarreguei do povo da minha calçada, e botando as coisas do seu Abílio ali, botando ali. O seu Abílio é o vizinho que tem a esquina com um monte de casa alugada. Aí eu: pois me perdoa. Não, eu até fiquei pensando: eu conheci dela criança, era tão humilde. Era tão humilde, agora está com essa casona, com um carro, fica aí desumilde. Ela: não, eu sei que você é assim. Eu disse: não, eu não sou assim. Aí a Neide: pois é, a Neide é católica. Pois é, vocês dois são duas pessoas de Deus. Não era para ter essa coisa, né? Mas ainda bem que o meu comércio está sendo um lugar de comunhão. Aí eu estou perdoado, né? Ela: tá perdoado. É tão bom, irmão, você
atribulação tão grande. Eu fui no posto de saúde, na correria, para resolver um problema sério. Quando eu voltei, o caminhão de lixo tinha passado. Eu corri, eu botei na tua casa e eu pensei. Quando eu vi tu assim, aí eu ainda tentei brincar, pegando flagra, e tu não levando a brincadeira. Eu a flor na perna lá com o negócio da calçada. Então, irmãos, tem dias que a gente não está 100% para estar, às vezes, dando sorriso para todo mundo. E às vezes pega uma abençoada dessa, bota no lixo na minha calçada, mas ela botou a caixinha bem bonitinha, porque mas ainda bem, é isso aqui, ó, é a gente reconhecer o erro. Amém, amém? Amém. Porque não adianta eu passar a bichinha colhendo um cara feio para mim. Esse parou aqui. Deixa eu botar de novo mais aqui. Então, o Senhor, Ele quer que a gente tenha esse coração voltado para Ele, para nos arrepender. Porque a Bíblia diz, olha aqui, diga, Deus tem prazer de nos receber na sua presença. Deus tem prazer de nos perdoar, irmãos. Amém. E tu já sentiu assim, quando tu pede perdão para uma pessoa e você sente um alívio? Você parece aí flutuando, que coisa boa. Não estou mais com isso no teu coração. Aí tu está ali, a pessoa está ali, tu passa para o outro lado, para não passar do lado da pessoa, para olhar nos olhos dela. É ou não é, irmão? É tão bom quando está tudo bem. Então, o pecado, ele deixa consequências. Para aqueles que acreditam que o pecado não possui consequências, que podem cometer aquele pecadinho, aqui está o próprio Deus declarando que não é assim. E aqui o salmista diz, ó, confessarei as minhas transgressões, no Salmo 32,5, ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você já se sentiu culpado por uma coisa que você, poxa, não devia ter agido assim, não devia ter falado assim, não devia ter pego, fica aquela culpa. Então, o salmista estava assim, o homem não pode brincar com o pecado. Se tem uma coisa que é perigoso, é cachorro. Eu vi um rapaz dando banho no cachorro, e o cachorro de repente virou para ele ter uma mordida assim. Eu vi no vídeo, irmão, abriu daqui até aqui, ó, e que ele botou no tendão, a mordida. Esse rapaz passou por cirurgia, fazendo fisioterapia para recuperar o movimento da mão, porque ele confiou naquele cachorro. Eu tenho um lá em casa que, segundo os especialistas, o meu Iron, aquele fila brasileiro que eu tenho, é o mais covarde que tem nos cachorros. A Tati tem aí a prova disso, né, Tati? Tem uma foto da Tati com assim, ó. Ele aqui e a Tati assim, ó. A Tati não é, pô, sua amiguinha dele. Aí o Tati fica lá em casa, que a gente vai viajar, tu fica dando ração dele. A Tati botou no primeiro dia, né? Os dias tá. Teve um dia que a Tati veio colocar, ele veio assim. Ele dá 2 da Tati, né? A Tati pesa o quê? Uns 30 quilos, ele pesa 60. E aí, irmão, o cachorro, isso não tem coragem de chegar perto dele? Não tem. Ele foi para cima da Tati, não é confiável. Então a partir daí eu disse, Tati, nem vai mais, deixa 2 dias com fome para deixar de ser besta. Não tem como colocar a comida dele, ele é muito grande. Então, assim, irmãos, a gente não pode brincar com o perigo que é o pecado. Tu não pode chegar lá em casa, tem um corredor lá em casa, tem uma grade, e tem a porta que ele tem acesso para cá e para cá. Eu tenho certeza que você não vai chegar lá em casa todo satisfeito andando no corredor assim, aí chega aqui, encosta no portão, olhando para o ar, não vai fazer isso. Ele vai avançar em cima de você. Irmãos, a gente não pode chegar e ficar ali amiguinho do pecado. Não pode chegar e ficar amiguinho do diabo. Porque o diabo quer nos destruir, ele não quer ser nosso amigo. Ele quer ver a minha ruína e a tua ruína, a tua destruição. Como é que a gente pode ser amigo de alguém que já está condenado ao inferno? Ele já está ali com o passaporte dele já. Só falta jogar ele lá. Eu quero a distância, a gente tem que querer a distância do diabo, dos seus demônios, daquilo que ele oferece. Porque o diabo nunca oferece nada que ele não peça nada em troca.
E geralmente ele pede, sempre ele pede a alma das pessoas. Você está entendendo, irmão? Então, como que a gente pode dominar o pecado? Para terminar, quero te dar um testemunho de 2 minutos, né, Dino? A gente, indo em direção ao pecado, como muitos se autodenominam cristãos fortes. Eu sou forte, eu posso lidar com isso, eu sou maduro espiritualmente. São os primeiros que caem. São os primeiros que ficam jogados pelo caminho. Vou contar aqui rapidinho aqui, presta atenção. Imagina uma situação onde você está ali na tua casa e você sabe que ao redor da tua casa tem uma fera super perigosa. Em determinado momento você passa a esquecer daquele perigo que a fera te apresenta. Aí o que é que você faz? Você se sente tão confortável que você passa a abrir a porta. E a princípio não acontece nada. Tu abriu a porta ali, está ali a fera e você aqui, e não tem nada entre vocês. Em outro momento, a fera aparece na porta da tua casa. Aí o que é que a gente tem que fazer quando a fera aparecer? O bicho vai aparecer, fala o quê? Fecha. Você não fecha. Ao invés de fechar, você começa a achar que tudo aquilo não é nada daquilo que o pessoal diz por aí. E afinal você está em pé e essa fera não é tão perigosa assim. Aí os dias se passam, a fera, Fabrício, continua ali naquela porta, ao redor ali, mantendo uma amizade, ao ponto de você achar que ela não é tão perigosa e você não se protege. Você vai e deixa a fera entrar na tua casa. A bichinha, deixa eu abrir aqui, como é que entra aqui? E você passa a ter um convívio diário ali com aquela fera. Aí, irmãos, chega um ponto que a fera se sente confortável, ela vai fazer o quê? Vai te atacar, demonstrando que seu desejo sempre foi destruir você. Você está entendendo? As pessoas ficam brincando com a vida espiritual. Os cristãos, os crentes, ficam brincando. Sabe quando tem um fogo, você fica colocando a mão? Uma hora vai queimar a tua mão. Eu vi um rapaz, tinha um leão, e ele fazia só assim, ele estava dentro de uma jaula, o leão, ele fazia assim, e tirava, e fazia assim, e tirava. Irmão, teve hora que ele fez, que encontrou com a boca do leão. Na hora que ele fez, encontrou o leão, abriu a boca. Irmãos, arrancou a mão do rapaz. Ele puxando aqui, o leão puxando, agarrado, e arrancou e ficou lá. Então, irmãos, sempre que a gente brinca com o perigo que é o pecado, nós vamos nos machucar. A nossa vida, ela passa a ser um perigo de você não ter mais vida para viver. Você está entendendo? Amém ou não amém? Porque a intenção do diabo, para terminar, é nos fazer prisioneiros do pecado. É te sequestrar e fazer você viver em um cativeiro. Essa é a intenção do diabo. E muitos ele consegue pescar. Ele joga a isca e puxa, e as pessoas são vítimas. Você está entendendo? Amém ou não amém? Amém. Então, irmãos, aqui quando ele fala, se proceder bem, se fizer o bem, o Senhor está pronto para nos perdoar, pronto para nos receber. Se ao invés de cair, fechar o semblante, ficar com raiva, ficar com ódio, ele tivesse dito, não, Senhor, tá, se entendi, na próxima eu sou um agricultor, eu vou trazer o melhor do Senhor. Ele ficou com tanta raiva de ter sido rejeitado, que ele despejou em cima do irmão dele. Despejou todo o ódio em cima do irmão, tirando a vida do irmão. E só quem perdeu foi Caim. Só quem perdeu foi ele. Aí esse negócio da gente se rebelar contra Deus, só quem perde somos nós. A eternidade de Deus continua. A gente podia ter vivido alguns anos a mais, de acordo com a vontade de Deus, e a gente
rejeitou essa vontade e rejeitou a bondade de Deus. Amém, amigos? Desperdiçamos. Amém? Já estou terminando aqui, de 2 minutos. No tempo da visão que eu ficava assim, eu podia ser líder há tanto tempo e não era. E passando tempo eu não era líder. Acabou a visão e eu não fui um líder vivo. Então, irmãos, o tempo que passou, a gente não pode fazer nada por ele. A gente pode olhar para frente e tentar aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Amém ou não amém? Eu aposto no Senhor Jesus. Tem 5 minutos. Não, 5 não, 2 minutos. Até 10h30. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Uma quarta-feira, no dia 13 de agosto, o Vinícius apareceu com a dor. Aí esse mãe chegou da faculdade, começou a dor, cheguei na academia, achei ele deitado. Ele me mandou com a dor. Aí também, ele passou fichado de alecrim, fichado, tudo que foi possível ano passado. Ele pensava que tinha sido a comida que tinha feito mal. Aí ele, mas não passa, bebida da Parangaba, fomos, chegamos lá, o médico disse que era gastrite. Deu uma injeção nele, uma metrazona, ele tomou, voltamos para casa. Foi 4h30, ele voltou de novo a dor, e a dor mais extensa, mas mãe, eu não aguento, aí vamos botar pro dente, lá tem mais recurso. Chegamos lá, o médico fez um exame de sangue, aí fez a ultrassom, aí quando ele constatou o exame de sangue, ele disse assim, ó, aí ele se levantou da cadeira, aí disse assim, fez o exame novo, fez o toque da apendicite. Ele disse, seu filho está com apendicite, mas para comprovar, ele vai ter que bater a tomografia, tá certo. Quando ele disse que o Vinícius estava com apendicite, quando eu caí, porque o Vinícius ele é alérgico no último grau. Você não imagina quanto o meu menino é alérgico a tudo. Eu fiquei desesperada. Liguei para o pai dele, eu sou ofende, que eu não estou com estrutura para suportar essa parte aqui sozinha, não, porque o menino mora em São Paulo, é o meu mais velho. E o meu mais velho lá, feito doido também lá. Aí tudo bem, o ex-marido veio com a mulher dele, a gente ficou lá, irmã, mas foi um inferno. Foi um inferno. Eu não desejo o que eu passei ali naquela vida, pai, o pior inimigo da minha alma. Foi uma guerra. E eu orando, aí a pastora liguei dizendo, aí tudo bem, o menino ficou de 4, aí subiu para o centro cirúrgico. Eu pensava que o Vinícius ia ser a cirurgia dele, que ele entrou lá no setor, 5 horas da tarde. Irmã, ele foi ser operado, sabe o dia? Na quinta, 7 horas da noite. O menino desmaiando, sem poder comer. Era todo o tempo, era uma ânsia de fome tão grande, um descaso, e eu pegando briga. Irmão, cheguei lá na frente do jeito que está aqui. Eu comecei a falar, eu disse, olha, depois que a Vivida colocou esse plano de empresa, ela caiu muito. Ela não tem qualidade de um serviço como era antigamente. De primeiro eu defendi a Vivida, porque toda a vida eu tive, mas agora a Vivida está um descaso. E eu vou dizer uma coisa, se você não atender meu filho, eu vou chamar toda a reportagem, até o campo geográfico, vou chamar toda a reportagem, porque isso não é o que se faz. Tudo bem, quando foi, aí subiram o menino 3 horas da tarde, eu pensando, quando eu cheguei lá, quinta-feira, 7 horas da noite, o menino estava operado e nada. Quando eu cheguei lá na salinha que a gente olha, vejo que a pessoa foi operada, eles colocaram uma pessoa de 6 horas de cirurgia na frente do meu menino. E cirurgia, como eu disse para ele lá, é comparável a um infarto. É a mesma classificação, porque se você não operar na hora, ele morre, né? Aí quando eu cheguei, ela disse, olha, aqui é a cirurgia de mutirão, porque aqui não pode acontecer um negócio desse. Aí tudo bem, quando foi 7 horas, quando o meu menino foi lá para a mesa, o meu menino chegou para o médico e disse assim, doutor, pelo amor de Deus, passa a faca, porque eu não aguento mais. Quando o médico colocou que ele foi a laser, né? Já tinha estrangulado. Aí o médico pegou e disse assim, olhe, mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Aí pronto, ele fez a cirurgia, limpou tudo, né? Limpou, aí pronto. Aí quando foi, não, outro dia eu fui ver, quando eu fui lá, o menino com a cara dessa altura, inchado. Aí eu fiquei desesperado, e ele sem poder falar, só disse, ele sentiu, porque quando a gente incha, a pele estica, né? E ele, mãe, eu estou sentindo que está tudo esticado. E eu dizendo, não, está tudo bem, está tudo bem. Porque se eu dissesse que estava, eu tinha corrido na mesma hora. A saturação
Ele estava caído por 80. E o enfermeiro dizendo assim: olha, respire, respire. Ele nada, não conseguia. Mas o pai é assim, né? Que eu leio assim. Mas para onde agora do Senhor, eu só sei que o caso vai para a justiça. Sabe por quê? Por que vai? Porque da próxima que acontecer, como aconteceu com o meu menino, pode acontecer com o outro. Eu fui lá, ele sabe por que eles disseram no fax? Ah, isso era porque estava um caos e a gente sente muito. Eu digo, eu sinto muito, nada disso. Você não vê na justiça. Vocês podem vir com 50 advogados, mas o meu advogado que eu vou levar é maior que todos. Viu? Eu quero justiça, porque isso aqui não vai acontecer. Eu não, é assim, eu sou a favor, tudo bem, pode ter, mas que tem uma demanda. Os médicos lá é tudo revoltado, mas não pode falar nada. Tinha um médico lá que disse assim: minha senhora fala disso só se eu quebrar tudo aqui. Eu só quebrar tudo aqui, eu vou preso. Na compensação, eu vou fazer alguma coisa. Falei com o coordenador, não, vou agilizar. Eu disse, pois também, vai buscar lá na mão. Pois vai depois, eu vou ligar e agora para o pai pensar. Aí foi que ele foi indo, não tinha leito, tirava o meu menino do UTI e jogava no outro. Eu passei um dia e meio sem tomar banho, sem ir para fazer a minha necessidade, porque não tinha enfermaria, né? Mas era um caso, eu dispus muito bem. Aí eu com uma irmã, que ela trabalha no fórum. Aí eu contando para ela dizendo, tia, é o seguinte, eu trabalho nesse caso, pega o prontuário dele, que a gente vai entrar na justiça. Viu? Porque, como você trabalha aí dentro, você sabe todas as coisas, né? Então ela que vai ficar responsável de colocar a ferida na justiça. Para nunca mais acontecer o que fizeram com meu filho. Mas para a honra e glória do Senhor, meu filho, isso aí foi tudo milagre de Deus. Eu agradeço cada pessoa que orou pela vida do meu filho, porque a intervenção de Deus foi maior. Porque eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito que eu vou levar meu filho morto. Eu não aceito. Eu disse até assim, Senhor, leva eu, mas não leva meu filho. Porque ele tem uma vida, ele ia começar a trabalhar segunda-feira agora. Aí lá no hospital, você ligou pro meu celular e disse, minha senhora, nós estamos no hospital, meu filho está operado. Mas ela disse, quando passar, ele vai, a vaga dele está garantida, né? Então isso tudo é para a glória de Deus. Eu agradeço que Deus vai recompensar cada um que orou. Porque o Deus que nós servimos, ele é justo, certo? E também, não vou contar só isso, mas duas bênçãos que Deus deu. Um foi o trabalho do meu filho. O meu filho comprou uma casa de Praia do Paracuru, que era o maior sonho, que era uma casa de infância que a gente ia, e ele comprou, quando ele veio agora passar o dia dos pais, né? E agora ele conseguiu voltar para Campinas, também a mulher dele passou no outro emprego. Então isso, irmã, tudo é hora, tudo é fruto do Espírito Santo, da nossa oração. E eu agradeço a Deus, porque cada dia a tribulação vem, mas também as vitórias vêm. E assim como ele fez na minha vida, a vitória, porque se a gente não passar por tribulação, nossas orações não estão sendo efeitas. É difícil? É, mas persevere que Deus vai fazer, tá? Eu agradeço a Deus. Você quer de pé, irmãos? Reunião dos intercessores, dia 6, não. 6 do 7, não é 6 do 10, não. 6 do 9, eu estou 6 do 7. Tá certo. 6 do 9. Neucias Lopes, a região está voltando no tempo. 128 às 17 horas. Irmãos, estenda a sua mão aí para a sua casa. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Como é bom, Deus, estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Estar em comunhão com os irmãos. Tão bom ouvir testemunhos de pessoas que estão vivenciando a Tua presença na sua vida e são influência para a sua família. Eu te peço, Pai, que a Tua graça e o Teu poder, que a Tua presença nos acompanhe durante essa semana, para que nós estejamos aqui na quarta-feira, para que nós estejamos aqui na sexta-feira e para que nós estejamos aqui também no domingo, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus diz amém.